Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, musers! Como é que vocês estão por aí? Espero que bem e prontos para receberem mais uma história. E antes disso, quero dar notícias de que nós, do lado de cá, estamos muito felizes e agradecidas, porque somos mais de 10 mil musers inscritos no Spotify. É isso mesmo. Quero agradecer a todos vocês, todas que estão aqui, lá no apoio também. A gente fica muito feliz, a gente tá cheia de histórias novas para contar. E a história de hoje tem um detalhe que me pegou profundamente. Ai, gente, num lado meu que vocês conhecem, que sai direto aqui, que é o lado psi. Mas eu vou contar a história de uma maneira um pouco mais imparcial, porque eu tenho certeza, conhecendo vocês, que essa história vai gerar bastante controvérsia de opinião, sabe? Algumas pessoas vão concordar com a pessoa que enviou, outras vão ficar do outro lado. Então eu tô curiosa para saber como é que vocês vão receber essa história. Então, bora lá para a história da Isabel. Mas então, eu conto ou você conta? No finalzinho de 2022, assim que terminou a pandemia, Isabel queria muito fazer uma viagem. Ela já era uma mulher adulta ali, com 20 e poucos anos, e ela tinha 2 primas que elas faziam tudo juntas. E elas todas estavam super afim de ir para a praia. E o que a Isabel fez? Uma coisa que ela costuma fazer com as amizades dela, que é pegar o que é importante para ela e colocar no mesmo nível de importância e prioridade que é para as pessoas que ela se relaciona. Então, por exemplo, se é uma amiga, se é uma prima, um namorado, sabe? Tanto é que ela disse pra gente, as pessoas costumam falar para ela que ela deveria ter um pouco mais de malícia, um pouco mais de cuidado de como ela faz as coisas com as pessoas, porque por conta disso, ela acaba recebendo muita mancada das pessoas, porque ela confia demais. E aí vamos deixar a pergunta. Vamos ver se nessa história o que vocês acham da posição da nossa musa. Isabel, então, vendo que era retorno da vida normal ali, sabendo das condições financeiras das primas, o que ela fez? Ela pediu para uma conhecida dela uma casa emprestada na praia, ali litoral de São Paulo, em que elas então não precisariam gastar dinheiro pagando um lugar. Beleza. A segunda coisa que a Isabel fez foi encontrar uma forma delas comprarem ali os tickets, para ir para a praia e que ela conseguisse parcelar no cartão dela. Assim, ela e as primas conseguiriam viajar e não gastar tanto dinheiro de uma vez só. Então, ela é aquela pessoa que, além de se preocupar com as questões das pessoas, ela ainda pega para ela e bota na planilha. Foi isso que ela fez. Ela botou lá, então, que dali 3 meses elas iriam para a praia, não precisariam pagar a casa, porque ela já tinha resolvido, e também já teriam quitado os boletos dos tickets, das passagens, para ir para a praia. Por quê? Elas parcelaram em 3 vezes. E foi assim, aquela coisa, seguindo a vida, o grupo do WhatsApp delas, elas falavam todos os dias, aquela afinidade que elas tinham e tudo mais. Aí chegou um dado momento que elas começaram a pensar em passeios, coisas que elas iriam fazer. Por exemplo, queriam ir num museu, num parque específico. Então, elas começaram a organizar coisas, atividades para fazerem lá, então que elas também precisariam guardar algum dinheiro. E aí, só para situar vocês, a Isabel tinha aí 20 e poucos anos, de idade, uma mulher adulta e tal, trabalhava. A prima, que eu vou chamar aqui de Caliane, também. E a Hannah era uma prima que tinha um pouco mais de idade. Ela já tinha quase 40 anos e elas viviam ali perto. E o contexto de família dessa prima que tinha um pouco mais de idade, ou seja, tinha mais tempo aí na vida, fazendo as coisas sozinha, ela ainda morava com os pais e os irmãos. E esse ponto ele é relevante para a história
para o que acontece depois, né, de como a Isabel interpretou tudo isso. Tá? Aguardem essa parte aí com vocês. Foi passando, chegou ali então o momento de pagar o primeiro boleto. O que a Isabel fez, como uma amiga que tá ali sempre fazendo e acontecendo? Mandou uma mensagem. Oi meninas, tudo bom? Passando para avisar que o boleto vence amanhã, pipipi popopó. Hannah agradeceu e Caliane também. Passou ali mais um tempo, elas continuaram a vida delas, conversando, comunicação, nada mudou. Segundo mês, mesma coisa. Isabel enviou um lembrete. Meninas, lembrando que amanhã vence o boleto, para não pagar com juros, tá. Aquela coisa. Alguns dias se passaram e a mãe da Hannah, que é, né, a prima aí que tinha mais idade das três, ficou doente. Mas não foi uma coisa muito grave. Mas foi uma coisa que ela precisou ficar hospitalizada um tempo. E aí, de primeira, mais uma vez, a nossa musa, a Isabel, correu para dar suporte, ajudar ali a prima. E aí ela foi, conversou, falou que queria visitar, né, ali a mãe da Hannah no hospital, preparou uma sopinha, foi lá, levou, conversou até com os médicos. Até aqui, gente, eu achei que realmente, né, a Isabel é aquela amiga que gosta de estar perto, participar e de fazer os gestos, né? Que eu acho que cada pessoa entrega coisas diferentes nas relações. Mas a Isabel é essa pessoa que entrega bastante, né? Ela tá ali participando ativamente das coisas que acontecem no cotidiano da vida das pessoas. Pois bem, o que ela entendeu de tudo isso? Que sim, tinha acontecido ali uma questão, mas não era nada muito grave, e que em 3 semanas a mãe da Hannah já estaria 100%. Mas aí, lembra lá do cálculo dos 3 meses, né? E dos 2 primeiros boletos já supostamente, né, resolvidos? Ok. Tô dizendo supostamente por quê? Porque chegou então o dia de pagar o terceiro boleto. E mais uma vez, nossa musa mandou uma mensagem no grupo. Oi meninas, aquela coisa toda, lembretinho da viagem. E foi aí que a Hannah enviou um texto gigantesco no grupo para as primas. E basicamente, no texto ela dizia o seguinte: Infelizmente, não vou poder mais viajar, porque vou precisar me dedicar a cuidar da minha mãe e sua recuperação. Então, eu sinto muito por tudo, né, que organizamos e pensamos e estávamos aí planejando, mas eu não vou poder ir para a viagem. Como nossa musa recebeu essa mensagem? Com muita decepção. Muita. Mas ela também acrescentou que no fundo, ela já estava com medo de que isso pudesse acontecer. Por quê? Porque quando ela mandou as 2 primeiras mensagens, a prima não se manifestou no grupo, né? E aí, dizendo que tinha pago. Na primeira só ela deu um salve ali rápido, na segunda não falou nada e na terceira, assim, faltando dias, ela disse que não ia mais. E aí, gente, qual era o contexto? Lembra que eu falei que essa prima ainda morava com os pais e 2 irmãos? Então, um irmão tinha aí 30 anos e o outro na casa dos 10, ou seja, não eram crianças pequenas que também precisavam de cuidados. E ainda tinha o pai da Hannah, que estaria ali ao lado, né, da esposa, enfim, cuidando. Ela só iria para uma viagem que ela estava organizando há 3 meses com as primas. Então, na cabeça da Isabel, a nossa musa que enviou a história, aquilo não fazia nenhum sentido, né? Porque o que ela sentiu foi que a Hannah não se preparou para a viagem, também não comunicou, a Isabel já estava fazendo mais do que o suficiente, se sentiu enganada, se sentiu até um pouco lesada porque foi parcelado no cartão dela, porque ela tinha arrumado lugar para elas ficarem. E ela ficou decepcionada porque ela queria a presença, né, a companhia, mas também a palavra da prima, né, que ela cumprisse o que ela disse que ia fazer. E aí, gente, o que aconteceu? Nossa musa respondeu a mensagem da seguinte forma: Sinto muito, espero que sua mãe se recupere logo e que você fique bem. O que ela mesma disse que foi uma maneira fria de responder o cancelamento da prima.
Porque normalmente ela ia lá, ia perguntar o que fazer e tal, não sei o que, queria participar, tarará, aquela coisa toda que ela, né, já vem demonstrando aqui em outras partes da história, que ela costuma ser. E ela ficou com tanta raiva e chateada, que ela só falou uma mensagem ali meio clichê, sabe? Mas também não deixou ela no vácuo. E o que ela também contou é que ela sabia que no fundo do coração dela, o real motivo para ela não ir não era a mãe, a situação da mãe, o que alguém estava precisando dela de verdade, mas sim porque ela não conseguiu se organizar. E aí a nossa musa resolveu ali o que precisava, né, dos trâmites do boleto, né, gente, da parte financeira, digamos assim. Mas quando estava chegando perto do dia da viagem, a Hannah convidou a outra prima. Lembram que eram 3? Então tem a outra prima que estava ali pagando os boletos, tudo bonitinho, certinho, que estava no grupo, mas não se envolveu em nada. A Hannah chamou ela para jantar e para ela contou tudo. Disse que não tinha dito antes, de fato, que não conseguiria viajar porque ficou com medo da Isabel julgar ela, da Isabel falar alguma coisa para ela. Disse que foi assim, gente, sabe quando você não fala só daquela atitude da pessoa? Então, a Hannah descascou a Isabel. Falou que ela era extremamente egoísta, que ela não entendeu, que ela era assim. E começou a falar disso por outros motivos e julgar outras coisas dela, da vida dela, da conduta dela. Enfim, falou muito mal da prima e amiga, né? Porque aqui no caso, a gente tá falando do vínculo delas serem primas, mas na real elas são amigas, né? Porque nem toda prima necessariamente é amiga, mas no caso dessas 3, elas eram muito. Elas tinham muitas afinidades e tal. E no fundo, a nossa musa aqui, a Isabel, já sabia, porque ela já tinha cometido outras mancadas micro, sabe? Coisas menores. Só que como a Isabel fez tudo o que podia pra acontecer, ela se sentiu enganada, ela sentiu que assim, ela poderia ter falado já a verdade, que ela não ia conseguir, ou se ela precisasse de mais ajuda, a Isabel estava até disposta, né, de ajudar ela de outras formas também, para além do que ela já tinha feito. Mas não, a Hannah preferiu fingir que não tinha acontecido nada, ficar quieta, deixar o tempo rolar e as expectativas aumentarem, e quando estava ali chegando perto, ela aproveitou a primeira situação que aconteceu e usou aquela situação ao invés de jogar a real, ao invés de falar a verdade para Isabel. Até porque não foi ideia só da Isabel. As 3 disseram que queriam fazer essa viagem, que estavam com vontade de ir pra praia, né? Imagina, gente, depois da pandemia, né? A gente ficou preso e tal, aquela coisa toda. Então, a Isabel achou que estava todo mundo ali com a mesma vontade e a expectativa foi aumentando. Então, ela se sentiu muito enganada. Essa é a palavra que ela mais usou aqui no e-mail dela pra gente. E aí, então, com isso, né, sabendo que a prima falou mal dela, e falou mal dela não só porque achou ela egoísta, né, por ter mandado essa mensagem fria no grupo, mas porque, como ela interpretou essa mensagem fria no grupo, foi como, ela não ligou muito e tal, e ela foi egoísta. E aí, gente, chega a parte que eu falei pra vocês, que que me pegou. A real é essa, me pegou pra caramba, né, que eu ia falar um palavrão, que não ia ter Carol que ia me editar aqui nessa parte. Gente, é sério, sabe por quê? A nossa musa contou que, pra contextualizar, já que a prima, né, falou de outros aspectos da Isabel pra falar mal dela, vamos ver se vocês estão me acompanhando. Sabe assim, ó, sei lá, você tem uma amiga, uma prima, uma pessoa que você ama muito na tua vida. Você sabe que essa pessoa vai ter lados positivos e negativos, lados mais complexos, porque todos nós temos. Eu também tenho, todas nós aqui temos, né? Mas quando a gente ama alguém ou quando a gente quer manter uma pessoa na nossa vida, a gente aprende a lidar com esse lado da pessoa, né? E quando isso não acontece, a pessoa vai para um outro lugar de prioridade nas nossas vidas. Pelo menos é assim que eu penso e é assim que a gente percebe que as pessoas vão fazendo, né? Mesmo que não tenha essa explicação por trás. Então, o que acontece? Principalmente porque a Hannah falou de outras coisas da Isabel, né? Ela não falou que ela foi egoísta só nesse fato isolado. Ela falou várias outras coisas sobre a prima. Por isso, a nossa musa que nos escreveu se sentiu autorizada a também reavaliar a conduta da prima, enquanto pessoa, né? Enquanto aquilo que
eram lados que já incomodavam a Isabel, só que ela deixava passar, digamos assim, sabe? Passava um pano, porque elas eram primas e tinha outras coisas que valiam a pena na relação, né? Ela gostava da Hannah. Bom, aí eu coloquei no passado, né? Eu que coloquei aqui, ela não falou que não gosta mais. Ela disse que ela fez uma coisa muito curiosa. A Hannah fazia trabalho de psicoterapia com um cara de um outro estado. Ou seja, era um atendimento online. E aí, gente, o que aconteceu? Passou a viagem, passou essa fofoca aí, né? Dela saber que a prima falou dela, toda essa coisa toda, o bochicho. Elas meio que foram se reaproximando e tal, com um pouco de desconforto. Mas até que um dia estavam as três conversando e ela disse, né? A Hannah contou, a prima que cancelou a viagem, contou que estava indo viajar para esse outro estado porque tinha se apaixonado pelo psicólogo. E pior, ele também tinha se apaixonado por ela. Inclusive, ele estava financiando essa viagem. E ela contou isso para as primas, achando que elas iriam achar isso tranquilo. Para de ser doida! Que estaria tudo certo. Mas as duas não esboçaram nenhuma reação. E aí, né, dona Isabel, você joga essa história aqui pra gente? Não tinha como eu não comentar. Gente, eu sei que as relações humanas são atravessadas por vários afetos, a gente não controla, etc e tal. Mas eu preciso dizer, enquanto psi, que tem acesso a essa informação. Isso não é aceitável. Por quê? Porque quando a gente faz um trabalho de psicoterapia, de psicanálise com alguém, aquela relação deveria ser uma exceção das outras. Então, por exemplo, por que não pode fazer terapia com amiga, com amigo? Porque com a sua amiga, com o seu amigo, você é o lado melhor que você tem, né? Você seleciona ali o lado melhor que você tem. Quando o seu lado pior aparece, a sua amiga e o seu amigo, ou eles vão fingir que não viu, ou eles vão entrar em conflito com você, e você vai continuar sendo quem você é, em todas as suas relações. Ok? Beleza. A relação que a gente estabelece, vou falar muito mais do psicanalista, né? Mas o psicólogo também, deveria ser uma relação de exceção. Então, quando nossos lados ruins, digamos assim, né? Que tem a ver com os nossos sintomas, aquilo que a gente não consegue enxergar na gente mesmo, ou que a gente não consegue melhorar na gente mesmo, é ali, é nessa chavinha, né, que o psi entra para fazer outras chaves, sabe? Vamos pensar nisso. Como se a gente tivesse os nossos lados ruins enquanto uma coisa imutável, uma fechadura única. E aí, em todas as relações que a gente tem, ou a pessoa encaixa naquela fechadura ou não. Encaixa por um tempo ou não. Aí, quando você está lá diante do psi, o psi precisa ajudar para que você consiga deslocar as suas questões, para que você sofra menos e também se relacione de maneira diferente com as pessoas. Então, quando esse lugar que deveria ser de exceção e quando os nossos lados mais difíceis e complexos aparecem ali, é aquela pessoa que tem a ferramenta para ajudar nessa fechadura, entendeu? É aquela pessoa em específico. Por isso que não pode ser uma pessoa que tem relacionamento muito perto, por isso que psicólogo não pode atender pessoas da mesma família, por isso que não pode ultrapassar alguns limites. E eu imagino que alguém vai falar, né? Ah, mas eu conheço, fulano atende da família, não sei o que, não sei o que lá. Tem diversas abordagens dentro da psicologia e tem algumas condutas de pessoas com formação em psicologia. São coisas diferentes. O psicólogo, pelo CRP, e aí pensando também no que é científico enquanto um trabalho clínico, ele não deveria fazer esse tipo de coisa. Por quê? É uma relação de muita vulnerabilidade para o paciente entrar. É como se aquela pessoa, ela sabe o seu pior lado. Ela tem acesso a coisas suas num lugar muito sensível. E aí, se eu for falar de psicanálise, por exemplo, vou dar um exemplo bem clichê, mas que a gente conhece bastante. Uma pessoa que teve muita rejeição pelos pais e sempre se apaixona por pessoas que rejeitam ela. É uma repetição ali de um sintoma. Aí ela vai e se apaixona pelo psi, que é o clássico. Que pode acontecer, a gente tem um certo apaixonamento, né, por esse psi que tá ali, que oferece esse lugar e tal. Mas o psi precisa usar disso para ajudar a pessoa a atravessar esse apaixonamento, a amadurecer esse sentimento,
tirando essa pessoa desse lugar de ideal, para que assim, simbolicamente, tire os pais desse lugar de quem rejeitou e desse ideal também, e por aí vai. Eu sei que é complexo, mas eu não tinha como não dizer para vocês todos aqui, né, do jeito mais acessível possível, de que é muito sério um envolvimento desse entre paciente e psicólogo. É muito sério. Então, se vocês quiserem comentar isso lá no Telegram, eu vou estar lá, vamos comentar. Por favor, não vamos esquecer o ponto central da história, que é, né, Isabel interpretou de maneira egoísta a desistência da prima de ir pra viagem? O que vocês acham? E a prima? Por ter outros comportamentos, né, mancadas menores e tal. O que vocês acham? Porque o que eu entendi também, quando ela vai falar mal da Isabel para outra prima e fala assim, eu não falei antes porque eu sabia que a Isabel ia me julgar. Ela já assumiu que, de fato, ela enganou a Isabel. Porque ela já sabia que ela não queria ir. E ela deixou o tempo passar e, pior, o boleto atrasar. Né? E aí? O que vocês acham? Eu acho que é isso. Ai, gente, podem dizer, tá? Podem me falar se eu falei muito aqui de psi, se ficou complexo, se vocês gostaram. Eu vou cada vez mais, assim que, né, as histórias exigirem, trazer esses aspectos aqui pra gente pensar e contribuir com vocês também desse conhecimento, né, desse lugar que eu ocupo em outra área da minha vida. Bom, é isso. Vamos ficar aqui com essa história e eu quero saber a opinião de vocês no nosso Telegram. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!